E lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos criar clipes de vídeos. Se você consome Twitch TV ou YouTube, você provavelmente já viu o que é isso. Mas para o pessoal que não sabe o que é a palavra clips, nada mais é que o clipe é um pedaço de um vídeo, um corte de um vídeo. Por exemplo, se você pegar um vídeo de 50 minutos, ele pode ter vários clipes de momentos específicos. A Twitch permite você fazer isso, o YouTube permite você fazer isso. Um exemplo é esse vídeo aqui do Casemiro, talvez vocês conheçam, ele é um streamer, eu gosto muito do conteúdo dele. E aqui é um exemplo, ó, por exemplo, eu vou descartar aqui. Se você nunca viu, você tem essa ferramenta Clip, que é meio que cria um corte, você dá uma descrição, que é o nome do clipe, tem um ponto inicial, o de start, pode começar a 0 minutos aqui, e até esses 44 segundos, você pode ir incrementando, e aí você vai em share clip aqui, para compartilhar, ele vai criar esse clipe, e, eu, e também tem na Twitch, eu não vou entrar na Twitch aqui, mas também tem. Aí o que que acontece? Pô, eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso fazer isso? Eu quero. Porque essa funcionalidade, basicamente, você corta um trecho do vídeo original. E aí eu fiquei, como eu gosto de criar coisas um pouco diferentes, fazer testes, POCs, provas de conceito em algumas coisas, falei, cara, como é que eu faço isso? Vou tentar fazer. Aí eu, pensando, eu relembrei de uma biblioteca que é chamada FFmpeg. Ela manipula áudio e vídeo. E eu fui, pô, será que ela consegue cortar um trecho? E foi onde eu vi que era possível. Então, agora nós vamos para o VS Code, eu vou mostrar o código de um exemplo. Já vou mostrar um exemplo final, por exemplo, já vou mostrar um exemplo para vocês do resultado final de um corte. Aqui, o pessoal já tem uma ideia, por exemplo, 4min. Esse é um corte de um vídeo com mais de, se eu não me engano, mais de 20 minutos. No Casemiro. Tá público no YouTube, eu não peguei nada. Não peguei nada. Não peguei nada privado, tá exposto no YouTube. Fiz o download para fazer um exemplo. E aí eu especifiquei que eu queria começar do 0 minutos e que eu queria extrair até o minuto 3 do vídeo dele. E aí ele extrai daquele vídeo e cria no caso, eu dei o nome 3 minutes.mp4, que é a extensão do vídeo, né? E com isso ele extraiu esse tempo, esse pedaço, e criou um vídeo, vou falar assim, um clipe, que é esse pedacinho aqui. Esse seria o resultado. Mas como é que eu faço isso? Eu tenho uma API ali, uma rota do Express, onde tem chamada clips, é uma requisição post. Aqui é o input, seria o vídeo de entrada, que eu vou fazer o clipe. Esse aqui, no caso, é o caminho em disco. Porque, assim, para simplificar no exemplo. Mas você poderia ter, por exemplo, a identificação do arquivo no S3. Ou em qualquer outro storage. Ou às vezes até em disco mesmo. Aqui tem o start, o tempo inicial. Então aqui eu poderia. Aqui era um exemplo que eu tinha feito. É possível até eu mostrar ela aqui, ó. Ele começa do minuto 3 até o minuto 6. Ele tem 3 minutos de duração. Aqui, por exemplo, estou dizendo, ó, comece no minuto 3. E a duração, a partir do minuto 3, eu quero que dure 180 segundos. Que, dividido por 60, que é você transformar segundos em minuto, dá 3 minutos. E aqui eu tenho um output, que é o resultado. É o arquivo final, o nome do arquivo final. E quando eu faço, aqui eu não vou fazer o submit, aqui eu vou fazer um exemplo do 2, aí eu vou pôr 120. Então do minuto 2, por exemplo, vou pôr aqui 2 a
2 minutos, 4. Vou fazer o submit aqui. Ele criou lá. Aí aqui, eu vou no código. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Aqui tem um job, vamos falar assim, um consumidor que fica consumindo uma fila. Eu vou entrar em detalhes aqui. E aqui tem a mensagem finished to process to create clip. Então, com isso eu sei que criou o clipe. No caso, aqui ele vai estar bem aqui, ó. Storage clips vai tê-lo aqui, ó. E se nós formos aqui, vai estar disponível 2 a 4 MP4. Aí, ó. 2 minutinhos. Ele acaba que ele deixa alguns segundos, mas é praticamente 2 minutos. Então, como é que isso tudo funciona aqui? Isso aqui é o seguinte: eu tenho a API em Express que eu criei. Eu estou usando essa lib chamada Bool. Se você não conhece, a lib Bool, ela te permite criar fila de mensageria com Redis. Então, você cria uma instância do Redis, que é o que eu fiz aqui usando o Docker Compose. Eu criei esse container, vai estar nas instruções do README como é que você vai rodar o Docker Compose. Ele vai criar o Redis. Aí o Bool, ele meio que essa lib, ela conecta não é meio, ela conecta no Redis e assim ela cria a estrutura de fila usando o Redis. Como era prático, rápido, pô, perfeito meu cenário. Talvez em alguns cenários não faça sentido. Não vou entrar em detalhes aqui quando ou não usar. E aí, quando eu faço required bool, ele me retorna essa queue, que é um objeto. Quando eu fizer new queue, eu dou um nome para a fila que eu quero ter. Aí eu tenho a clips to process, então clips para processar. E eu tenho, com isso eu tenho uma variável chamada clip queue. E a partir dela, se você ver aqui, eu tenho um trecho de código onde eu faço o quê? Clip queue add. Nada mais é com isso eu estou falando, olha, adiciona esse body, que é essas informações que vem aqui na fila. E aqui são options da fila que o Bool dá, que é a attempts. A quantidade de vezes vai tentar processar. Imagine que a primeira vez dê erro. Processamento, ele vai tentar mais 2 vezes. Então, a dica aí para quem está usando Bool, testa, por exemplo, essa regra. Ele tem outras options interessantes também. Tem uma option que é para trabalhar com LIFO, que seria, é como se fizesse em vez de trabalhar com fila, você trabalharia com pila. Desculpa, com pilha. Por quê? O LIFO é last in, first out. Então, o último que entrar é o primeiro a sair. Imagina uma pilha de prato. Então, quando você vai lavar, você saboou os pratos, tem 10 pratos. O último que você pôs é o que você vai tirar. Então, ele tem essa opção de LIFO. Aqui, ó. Tá até aparecendo aí. E eu ponho, se eu não me engano, é true. Aí você vai fazer trabalho nesse modelo de pilha. Aí você pode lembrar da pilha de prato, que você ensaboou, e para lavar você não vai na última, a de baixo, você vai pegando a do topo. Então você precisa desse cenário de tá trabalhando com fila e precisa trabalhar, pegar a última mensagem para processar primeiro, aí você lembra desse conceito de LIFO, que vai se trabalhar como se fosse uma pilha de pratos. Voltando aqui, eu uso o YUP, que é para validação. Aqui eu crio o que eu defino o esquema de validação. Ó, precisa ter input, start, duration, output. Aqui eu valido. Se der erro, o erro geralmente, o nome do erro vai estar validation erro. E assim eu retorno esse tipo de erro aqui. Status 400, porque os dados que a pessoa me enviou é inválido. E o error, o objeto error, quando é um erro de validação, ele tem esse errors. E com isso ele me permite pegar as mensagens de validação que o YUP vai me dar. Tá tudo ok. Ele vai pegar o quê? Vai pegar o body, então os dados que veio lá da requisição post da API, e vai adicionar na fila. Vai chamar o add, que nada mais é, vai pegar essa informação e vai pôr na fila, nessa fila aqui que provavelmente é uma informação, uma chave do Redis, que vai guardar uma lista ali, só que trabalhando no formato
no padrão de fila. Pense na fila como uma fila de banco. O primeiro que entra, o primeiro que está na fila é o primeiro a ir para o caixa ou ser atendido. Se você é o último, você vai ser o último, infelizmente. E aí, ele envia essa mensagem para a fila. Aqui, antes de eu falar de mais coisas desse arquivo, eu tenho um arquivo que é esse carinha aqui, ó. Aqui é os jobs, eu chamei de jobs, que fazem algum processo para mim. Eu tenho um index, por que eu acho interessante ter um index? Você pode ter vários jobs específicos para cada coisa. Aí no comando, igual esse comando que eu tenho aqui, npm run job.dev, ele chama um index. Eu não preciso especificar cada arquivo. Porque no index eu vou fazer um required, por exemplo, generate clip. E aqui tem a lógica que vai consumir as mensagens que o Bull manda por Redis, vai consumir assim, eu vou fazer o clipe daquele vídeo. Por exemplo, aqui eu tenho o kill novamente, aí eu faço uma nova instância e chamo aquela mesma nome da fila, clips to process. Só que agora, em vez do add, eu tenho um process. Esse cara nada mais é que vai ficar escutando a fila do... ele vai ficar escutando novas informações que chegam no Redis, que o Bull coloca lá. E quando chegar, ele vai executar essa função aqui. E aí você vai ter o job e esse done. O done nada mais é que você está dizendo, ó, quando você terminar o processo ali que você tem que fazer, você chama o done, que é uma função, e ele diz que tá tudo ok, finalizou, e ele simplesmente deleta a mensagem da fila. Aí o job ele vai ter várias informações e ele tem uma chave chamada data, que nada mais é que é os dados que eu mandei para a fila. E aí vai começar a brincadeira. Qual que é a brincadeira que eu faço aqui? Eu tenho que pegar o start, que ele está no formato hora, minuto e segundo, eu tenho que transformar em segundo. Aí eu tenho essa função que está no diretório úteis, no arquivo time, que converte, eu quebro por 2 pontos. Se for hora, eu faço a multiplicação por 60, eu pego o valor da hora, vezes 60, acho a quantidade em segundos. E minutos, eu pego o valor de minutos vezes 60. O segundo já deixa segundo e somo. Por quê? Quando eu for usar o comando ffmpeg, eu preciso ter os segundos. O segundo, vamos falar assim, do início do clipe. Então, por exemplo, aqui eu tenho o start time in seconds, é esse tempo aqui em segundos, que seria, por exemplo, aqui seria 2 minutos vezes 60, 120. Então seria o tempo inicial, a partir dali começa o corte. E aí eu tenho a duração, e aqui eu tenho o output click, é onde eu vou guardar o caminho para onde eu vou guardar o clipe. Aqui eu estou fazendo em disco, eu estou dizendo, ó, nesse diretório volta um diretório, volta outro também, dentro de storage clip, aí eu pego o nome que eu dei lá no output, que é esse aqui, por exemplo. Ó. E aí ela vai montar o URL, que no final vai guardar o arquivo aqui dentro, junto com esses outros carinhos aqui, dentro clip. Aí eu tenho um command. No caso, você vai precisar ver na internet como é que você instala o ffmpeg na sua máquina. Aqui eu estou usando o child process, que vai ter o método exec_sync para executar o comando. Explicando esse comando, eu chamo a ferramenta, o ffmpeg. Aqui eu estou especificando a data de início, no caso em segundos. O input, que é o vídeo, que eu vou usar para fazer o corte, o clipe. E esse traço T é o tempo de duração. Então, por exemplo, a partir do tempo que vai iniciar o corte, ele vai iniciar, por exemplo, em 2 minutos e vai finalizar, vai fazer um corte no final referente a esse tempo de duração. Se começa em 2 minutos e a duração é 120 segundos, então, a partir de 2 minutos, quando atingir 120 segundos, faz o corte e vai criar uma cópia onde vai ser criada a cópia e vai ser escrito nesse
nesse output, que é onde é. Desculpa. Vai ser escrito no output, que no caso aqui eu estou referenciando essa variável output clip, que nada mais é que esse cara aqui, que no final vai ser algo que vai chegar lá, vai ser lá no diretório storage, vai ficar algo assim, ó, storage clips barra 2a 2a4.mp4. No caso aqui vai ficar exatamente isso aqui, ó. O output vai ficar assim. Por quê? Eu tenho que pôr os dois pontos seguidos aqui, é como se eu estivesse voltando um nível. O underline de name, eu estou falando, ó, neste diretório. No caso, quando eu estou rodando esse script, eu estou no diretório jobs. Só que eu tenho que armazenar em storage, que está fora de src. Então, o que acontece? Dir name, dois pontos, sai do storage, novamente dois pontos, saio do src, aí eu referencio storage clip, para mim entrar aqui dentro, e aí a última parte é o output, que é o nome, que é esse aqui. Aí ele vai pegar, vai fazer o clip e vai criar esse clip no output, no caminho que eu especifiquei nessa variável output clip. E ele vai salvar aqui, tanto é que existe aqui, ó. Nesse caso eu executo, depois o sync, porque assim, vai simplificar para mim, que aí ele vai comportar de forma síncrona mesmo. Aí eu pego o output dele aqui nada mais é que o output do comando que é executado. No caso, é esse carinha aqui, o output, o ffmpeg, ele gera esse output aqui, ó, que é o do status do que está processando ali. Eu quis exibir até por praticidade. Deixa eu verificar aqui, beleza. E aqui eu ponho uma mensagem falando que eu finalizei o processo, que é o clip. Eu tenho um feedback. Tanto é que eu usei para saber se tinha feito o clip lá que eu estava usando, mostrando de exemplo. E no final eu chamo aquela função dono. Com isso eu indico ali para o bool, ó, o processo foi um sucesso, aquela mensagem que foi consumida, pode deletar ela lá do Redis, para evitar reprocessar. E assim ele faz. Então é uma lib interessante para quando você está trabalhando com. Você quer fazer fila de mensageria, você tem um Redis ali, você pode usar o bool. O bool controla a forma que vai adicionar, tudo certinho. A desvantagem é que se tiver aplicação em outras linguagens, até onde eu sei, o bool não tem implementações para Python, PHP, então acaba que você fica amarrado a Node. Em alguns cenários, talvez você tenha uma aplicação em Python que precisaria receber a informação. Aí o bool mais o Redis para fazer a fila de mensageria não seria interessante. Beleza, voltando aqui, salvei nesse diretório storage. Como é que eu consigo vir aqui e ter essa rota aqui? Essa é uma parte do Express. O Express, se nós voltarmos em index aqui, tem essa parte aqui que é o quê? Eu consigo criar um diretório de arquivo estático. Então o que eu falo? Express, você vai criar um diretório de arquivo estático, aí eu passo esse path.resolve, eu vou explicar o que ele é. O dir name, igual nós conversamos, é como se fosse o ponto barra. Eu estou indicando nesse diretório atual. Só que eu não quero trabalhar, eu não vou criar um diretório estático em src. Então eu volto 2 pontos, então quer dizer, eu saio do src e aí eu referencio o storage. Então, tudo que tiver dentro de storage vai ser arquivos estáticos que ele vai servir. Aí o que acontece? Quando eu faço localhost 2.3000 /clips, nada mais é que eu estou indicando para ele que ele vai acessar localhost 3000, vai dar acesso para quando for buscar arquivo estático ao diretório storage. Eu pus o /clips porque eu quero acessar arquivos arquivo estático ou os vídeos, aqui no caso seria os vídeos, que não vai mudar, por isso é arquivo estático. Aí eu chamo /clips para eu ter acesso aos arquivos estáticos dentro desse diretório clips. E aí, depois de pôr o clips aqui, eu referencio o nome. Aí, ele vai simplesmente, o Express vai entregar esse arquivo
que está nesse diretório, em Storage Clips, e aquele nome vai entregar ali para o browser, por exemplo. Poderia guardar no S3? Poderia. E até seria o mais adequado, porque aí você não terá que se preocupar com o disco, por exemplo. Ah, o disco tá cheio, nossa, que dor de problema. Você vai, por exemplo, escalar a sua aplicação. Vamos supor que você tem uma aplicação dessa. O YouTube, por exemplo, ele não faz isso. Ele deve armazenar esses clipes em algum serviço de storage. E deve ter uma CDN para entregar esses vídeos. Porque imagine, toda hora que eu faço essa requisição aqui, ele faz o download novamente. Qual que é o problema de fazer o download novamente? Com o CDN, você consegue simplesmente cachear essa informação que não muda. Esse clipe aqui nunca vai mudar a informação dele. Então vai cachear, com isso você consegue entregar mais rápido e evita até custo. Por exemplo, no S3, você paga por tráfego, por saída, por exemplo, você faz download do arquivo, você paga. Então, por exemplo, quando você usa uma CDN, em vez de eu buscar direto lá buscar no S3, por exemplo, a CDN verifica se tem no cache, se tem aquele conteúdo, entrega. Então você ganha, você tem benefícios nisso. Aqui, como era de teste, como o fim era só mostrar a ideia, que eu achei interessante essa prova de conceito que eu fiz. Então eu fiz bem básico, escrevendo em disco, o arquivo que eu uso para fazer os clipes tá até aqui na raiz. Então, assim, um cenário real, talvez eu não estaria referenciando esse arquivo em disco, seria o arquivo principal para fazer os clipes. Eu estaria referenciando a identificação do arquivo em algum serviço histórico, no S3. Então, eu acho que era isso. As instruções para rodar o projeto estão aqui, as tecnologias que são usadas, eu explico o que é. Pô, espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida sobre cada pedaço aqui, eu queria fazer uma coisa mais ou menos nessa ideia, Thiago, deixa nos comentários, às vezes eu posso te ajudar, nós trocamos ideia ali. Se eu não souber, eu pesquiso, tento te ajudar. Espero que vocês gostem. Se gostou, clica no like e se inscreva no canal. Vou tentar ter uma frequência aí para postar vídeos. Essas coisas, assim, essas ideias que eu venho vendo ou coisas que eu estou estudando, trazer também para ajudar outras pessoas. Às vezes estudando coisas em inglês, trazer para ajudar o pessoal que às vezes só ainda não consegue se virar com inglês. Então é isso. O link do projeto vai ficar na descrição e até a próxima.